Olá, tudo bem? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar sobre a sua vida nessa noite. Nesse momento vamos estar falando com Deus. Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai. Pai, em nome, ó Pai, do Teu Filho amado, Jesus Cristo, Senhor. Tu sabe, ó Pai, da nossa luta, ó Pai, da nossa dificuldade, ó Pai, que temos, ó Pai, no nosso dia a dia, Senhor. Às vezes ficamos, ó Pai, se deixar sem saber o que fazer e como fazer, Senhor. Porque às vezes, ó Pai, achamos que Tu, Senhor, não está conosco, ó Pai, na nossa dificuldade, ó Pai, na nossa luta diária, Pai. Mas sabemos que Tu está conosco, ó Pai, onde quer que a gente esteja, ó Pai, seja Tu está conosco na nossa dificuldade, na nossa luta diária, Pai, sabemos que Tu está conosco, ó Pai. Por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, que possamos mais confiar na Tua ação, no Teu poder, ó Pai, na Tua misericórdia sobre a nossa vida, Senhor. É que eu te peço a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 107, no verso 28 e 29, que diz assim: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, Ele nos livrou das tribulações. Ele fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Sabemos que a vida humana é cheia de tempestade, a todo momento, a todo segundo é cheio de tempestade. Existe tempestade, que são fenômenos da natureza que nos atingem na nossa vida diária, como furacão, terremoto, tornado, nos atingem a nossa vida. Mas também sabemos que existe tempestade, né, que são emocional, que é quando a gente perde um ente querido, quando a gente tem um problema de saúde, ou quando a gente perde uma certa estabilidade financeira. Essa tempestade nos atinge de uma forma, de um jeito, que a gente fica como tivesse congelado, não sabe o que fazer e nem como fazer, e até mesmo duvida da providência de Deus para conosco. Mas como a gente acabou de ler, tanto a tempestade de origem física, do fenômeno da natureza, ela vai passar. E a tempestade de origem emocional, ela também vão passar. Porque o texto aqui fala que a tempestade vai passar e a água vão se acalmar. O grande problema é que a gente não tem paciência para poder esperar a ação e a providência de Deus para a nossa vida. O primeiro ato que a gente faz quando a gente está com uma dificuldade na nossa vida e a gente não vê solução humana para o nosso problema e para a nossa dificuldade, a gente começa a questionar a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. A gente começa a questionar a soberania e graça de Deus. Vamos dar uma lida no Salmo 46? O Salmo 46 tem muito a nos ensinar em relação a isso. Diz assim o Salmo 46, 1: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na tribulação. Então, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é um socorro bem presente. Por que Deus é um socorro bem presente? Se você observar no verso 5 do Salmo 46, diz assim, ó: Deus está no meio dela e jamais será abalada. Na tribulação que você está vivendo nesse momento, nesse instante, Deus está no meio dela. Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida.
Não é porque as coisas não acontecem do nosso jeito, da nossa maneira, que Deus não está no controle de todas as coisas. Isso é muito lamentável que hoje em dia as pessoas imaginam que Deus somente pode estar conosco quando as coisas estão favoráveis ao nosso querer e à nossa vontade. Mas o Salmo 46 ele vai falar de uma coisa bastante interessante, né? Ele vai falar sobre que Deus ele é bem presente na nossa tribulação, mas também ele vai falar sobre a soberania de Deus, que se encontra também no Salmo 46. No verso 10 diz assim, ó: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. Aqui no verso 10 mostra a soberania de Deus, ou seja, Deus está no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes a gente não entende, não compreende, né, a ação e a vontade de Deus para a nossa vida. Mas sabemos que Jó 42 diz que nenhum plano de Deus possa ser impedido. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu estou no controle de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Deus está no controle. A gente tem que confiar na providência de Deus em qualquer situação que a gente esteja passando ou vivendo, porque ou a gente crê num Deus todo-poderoso, um Deus todo soberano, um Deus que governa a minha e a sua vida a todo momento, a todo instante, ou a gente vai fazer na nossa vida um livro de lamentação, somente questionar a vontade e o querer para a nossa vida. Mas o texto é bem claro: agindo Deus, quem impedirá? Será que a nossa vontade, o nosso querer vai estar acima da ação de Deus, do querer de Deus? Não, ele não vai estar. A vontade de Deus é soberana. Sabemos que a vontade de Deus ela é perfeita e agradável a todo momento e a todo instante. A vontade humana ela é uma vontade passageira. Hoje o ser humano quer uma coisa, amanhã ele quer uma coisa totalmente diferente. Mas a vontade de Deus ela é plena. Quando Deus ele vai fazer algo, ele faz algo com toda sabedoria e com toda a sua soberania. Por isso que o Salmo 46 vai dizer: aquietai-vos, sabeis que eu sou Deus, que no momento certo, na hora certa, eu vou intervir na sua dificuldade diária, na sua tempestade que você tem na sua vida. Deus vai intervir. Temos que crer na ação e no poder de Deus. Como que a gente, o ser humano, ele não tem capacidade de si própria de resolver as suas questões humanas. Só Deus, através da sua misericórdia, é capaz de nos ajudar. Porque sabemos que Deus ele é rico em bondade, ele é rico em amor, ele é rico em misericórdia. Já o ser humano tem essa certa dificuldade de poder reconhecer a maravilha que Deus fez para a nossa vida. Aliás, o Salmo 107, ele vai falar sobre uma questão bastante importante. Para a gente render graça a Deus por sua bondade e pela sua misericórdia e pela sua maravilha que ele faz na nossa vida. Muitas pessoas não reconhecem a bondade de Deus para a nossa vida, nem a maravilha que Deus faz na nossa vida diária, que às vezes a gente não entende, não compreende, e não sabe que é a mão de Deus, e não sabe que é a ação de Deus que está movendo a nossa vida a todo tempo, a todo segundo.
a tempestade que estamos vivendo nesse momento, ela vai passar, como diz o Salmo 107, 29, ela vai passar, ela não é eterna. O sofrimento humano, ela não é eterna, vai passar. Vamos ler Romanos 8, 28. Vamos ver o que a Bíblia diz lá em Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então sabemos que todas as coisas cooperam. A dificuldade que temos no nosso dia a dia coopera. As bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida diariamente também coopera para a nossa vida. Vamos ler o versículo Romanos 8, 35. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nada pode separar do amor de Deus. Você pode estar passando por tribulação, angústia, perseguição, fome, mas Deus está presente na sua dificuldade diária. Deus não vai deixar os eleitos passar necessidade, passar dificuldade, sem que uma hora Deus não venha ter misericórdia da nossa vida. Deus, ele é rico em misericórdia. Isso que a gente tem que entender e compreender. Que Deus, ele não vai deixar os eleitos dele. Deus não vai dar a prova maior do que a gente possa suportar. Eu costumo falar que no mundo secular a gente estuda para passar na prova. Mas quando Deus dá a prova para o ser humano, Deus dá a prova para o ser humano passar pela prova. A gente não precisa estudar a prova para poder passar, porque Deus vai dar todas as condições necessárias para que a gente possa enfrentar a nossa dificuldade, a nossa prova diária. Deus vai dar todas as condições para conosco. Então a gente tem que crer na ação e na providência de Deus na nossa vida diária. A angústia que temos, a tempestade que temos na nossa vida diária, da gente clamar a Deus, ela vai passar. Ela vai passar. Momento de angústia, de tempestade, temos que clamar a presença de Deus sobre a nossa vida. Não adianta a gente questionar a vontade de Deus e o querer de Deus. A única solução que temos é orar, buscar a face de Deus. Mas temos que entender uma situação que é muito comum no nosso dia a dia. Às vezes oramos a Deus e queremos que Deus faça do nosso jeito, da nossa maneira, mas não é assim que é a oração. A oração que devemos fazer é para que Deus venha fazer a tua vontade sobre a nossa vida, a tua vontade sobre a nossa dificuldade, a tua vontade sobre a tempestade que assola a nossa vida. A gente não ora para que Deus venha fazer a nossa vontade. A gente ora para que Deus venha fazer a tua vontade sobre a nossa vida. Isso é orar a Deus. Jesus, quando ensinou o seu discípulo a oração, ele foi bem claro que tudo é feito segundo a vontade do Pai. Não é feito segundo a minha vontade e a sua vontade. É como Deus quer.
Por isso que Deus, ele é soberano sobre a minha e sobre a sua vida. Deus é soberano. Ele está no controle de todas as coisas. Mesmo que a tempestade ela venha nos assolar diariamente, Deus está conosco. De uma coisa é certa, não estamos sozinhos na nossa luta, na nossa peleja diária. Deus está conosco. A grande questão é quando o ser humano ele começa a achar que ele mesmo tem a capacidade de resolver os seus problemas, de ele imaginar que ele não depende mais da ação e do poder de Deus para a nossa vida. Quando a gente clama a Deus, significa e quer dizer que a gente é totalmente dependente da ação de Deus para a nossa vida. Temos que ser totalmente dependente da bondade e da misericórdia de Deus para a nossa vida. Não podemos achar que uma pessoa que está morto em delito, em pecado, tem a capacidade de resolver os seus problemas diários. Não temos, somos limitados. Somos limitados. Por isso que o profeta Isaías, ele vai falar que o pensamento de Deus é um pensamento mais elevado do que o pensamento humano. Por isso que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos e que imaginamos, porque Ele está além de nós. Ou seja, a gente é totalmente dependente da ação de Deus sobre a nossa vida. Por isso que a oração, ela tem um ato fundamental na nossa vida. É a gente reconhecer a soberania e graça de Deus sobre a nossa vida. Quando a gente reconhece que Deus é soberano, a gente começa a ter uma vida mais tranquila, mais sossegada, porque a gente sabe e a gente crê que Deus vai agir. De uma forma ou outra, Deus vai agir. O problema maior que temos diariamente é que a gente sempre quer dar uma ajudinha para Deus. Olha, eu vou fazer dessa forma, desse jeito, porque quem sabe Deus vai me abençoar dessa forma, desse jeito. Não. Somente ora a Deus. Somente clama a Deus. Que a resposta vem dele. O que a gente precisa na nossa vida diária provém dele, não provém da sabedoria humana, nem de conhecimento humano. Ela provém de Deus. Davi, no Salmo 40, ele vai falar que no momento de angústia, ele clamou a Deus e Deus ouviu o seu clamor. Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Por isso que em Provérbios 16 vai falar como pode fazer plano, projeto, mas a decisão final, ela provém de Deus para a nossa vida. Por mais sábios que a gente tenta ser, por mais conhecimento que a gente tenta buscar, a gente é dependente da misericórdia de Deus e da soberania de Deus. Então, por isso que a gente tem que meditar muito sobre essa questão. A tempestade que assola a nossa vida, ela vai passar, como diz o Salmo 107. Ela vai passar. Basta a gente confiar em Deus. Basta a gente saber que existe um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo faz, um Deus que tudo pode, um Deus que está no controle de todas as coisas. Não vai deixar a gente passar necessidade e dificuldade, porque nada pode separar do amor de Deus. O amor de Deus é infinito para conosco. Já o amor que o ser humano tem por Deus, ele é limitado
até mesmo o amor interesseiro, né? Mas o apóstolo Paulo vai falar que o amor, ele não pode ser fingido, ele não pode ser algo interesseiro. Ele não pode ser algo interesseiro. Então, que nessa noite possamos meditar. Será que podemos murmurar na nossa luta, dificuldade, na nossa tempestade diária? Será que a gente possa murmurar, começar a questionar que Deus não existe, que Deus não está ouvindo o nosso clamor, que Deus não está ouvindo a nossa oração? Será que a gente pode fazer isso? Quando a gente tem um ato de questionar a bondade e a misericórdia de Deus para a nossa vida, a gente está dizendo que tudo que acontece na nossa vida tem que ser do nosso jeito, da nossa maneira, segundo a nossa vontade. Mas sabemos que a palavra de Deus menciona que tudo é feito segundo a vontade de Deus, porque a vontade dele é soberana. Agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus? Será que a minha vontade e a sua vontade, ela pode impedir a ação de Deus, o querer de Deus, o poder de Deus? Será que pode? Será que possamos orar e determinar que Deus tem que agir de tal maneira, de tal forma? Não, de nenhum jeito, de nenhuma maneira, porque a vontade soberana de Deus é plena. Deus tem um domínio total de tudo que acontece na nossa vida. Lembre-se que de nenhuma maneira, de nenhum jeito, Deus vai mudar o seu caráter e a sua personalidade. Deus, ele é Deus. Os atributos de Deus, ele não é mudado. Como o ser humano, ele muda todo o tempo, todo segundo, o ser humano muda de opinião, muda de conceito, muda de ideia. Deus não. Deus, ele é soberano plenamente. Deus sabe de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que vai acontecer na nossa vida. Deus sabe. Por isso que em Romanos 12, ele vai dizer assim, ó, 12:2: não vos conformais com esse século, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente, para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então sabemos que a vontade de Deus, ela é perfeita. Ela é perfeita. Já a vontade humana é uma vontade que ela é uma vontade que está totalmente dependente da carne, do desejo humano. Quando a gente tem uma vontade que é baseada na nossa carne, no nosso desejo, é muito complicado a gente poder orar a Deus, porque a gente quer fazer a nossa vontade e o nosso querer. E quando a gente faz isso, a gente está dizendo que a gente não precisa de Deus, que a gente não precisa da vontade e nem da soberania de Deus para a nossa vida, porque a gente tem uma ação própria, tem um querer próprio. Mas graças a Deus, que Deus, ele mostra aqui no Romanos 12, né, que a vontade dele é perfeita. É perfeita. O mais interessante que, será que o meu querer e a sua vontade pode mudar a vontade e o querer de Deus? Jamais. Porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável a todo tempo, a todo minuto e a todo instante. Quando a gente tiver momento de tempestade, de angústia, de depressão, fazemos como Davi fez: clama ao Senhor, que ele vai ouvir a sua oração. Davi também estava no meio de uma tempestade, de um vendaval. Ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração.
assim Deus vai fazer conosco também. Se você clamar a Deus com sinceridade de coração, Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai ouvir a sua oração. Por isso que no momento de tempestade que estamos vivendo nesse momento, devemos sempre confiar na ação de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus para a nossa vida. Não estamos aqui nesse mundo sozinho, lutando com a nossa própria vontade, com o nosso próprio querer. Não. Quando a gente clama a Deus, quer dizer que a gente é totalmente dependente da ação dele, da vontade dele e da soberania dele para a nossa vida. Não temos vontade própria quando a gente ora a Deus. A vontade é dele, porque o querer é dele e o poder também é dele. O poder não é nosso, nem o querer também é nosso. Lembre-se, tudo é dele e tudo é para ele. Nada provém de nós. Tudo é dele e tudo é para ele. Então, no momento de angústia, de tempestade, de vendaval que a gente esteja passando nesse momento, clama a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus. A grande dificuldade que temos na nossa vida diária é essa, querer ter uma coparticipação em tudo que Deus faz. O homem quer dar um jeito de tentar ajudar a Deus resolver a nossa tempestade, a nossa angústia diariamente. Deus não precisa do meu jeitinho, Deus não precisa da minha vontade, Deus não precisa do meu querer, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Lembre-se, agindo Deus, quem impedirá? Quem pode impedir a ação de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus? Ninguém pode impedir a ação de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Por mais dificuldade que a gente esteja passando nesse momento, nada pode nos separar do amor de Deus. Deus tem a misericórdia de Deus para conosco é infinita, dura para sempre. Agora já a nossa vontade, ela é uma vontade que muda a todo tempo, a todo momento. A gente quer uma coisa e daqui 2 segundos a gente quer uma coisa totalmente diferente. Mas Deus é totalmente contrário a nós. Quando Deus decide algo, Ele decide, acabou. Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano, que é a sua vontade soberana. Esse é o plano de Deus. É vontade soberana dele. Por mais que a gente planeja algo, por mais que a gente estude algo, a vontade de Deus é que tem que prevalecer sobre a nossa vida. Por isso que nessa noite a gente tem que meditar bastante no sentido de querer buscar a face de Deus para que Deus venha fazer a tua vontade sobre a nossa vida. Não o meu querer, não a minha vontade, mas a vontade soberana de Deus tem que prevalecer sobre a minha vida diariamente. Afinal de contas, existe um Deus todo-poderoso que governa a minha e a sua vida a todo instante, a todo momento e a todo segundo. Que nessa noite a gente possa confiar na ação de Deus, na misericórdia de Deus, na bondade de Deus, e a gente agradecer pela bondade e as maravilhas que Deus tem feito sobre a nossa vida. Como diz o Salmo 107, devemos agradecer a Deus pela bondade, pelas maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, até mesmo no meio da tempestade, até mesmo no meio do vendaval, temos que ser gratos a Deus. Nesse momento vamos estar orando pelos pedidos de oração.
Deus, eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, ó Pai, em nome do Pai do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. Ó Pai, sabemos que existe, ó Pai Celestial, bastante irmão, Senhor, que pediu, ó Pai, oração, Pai, nessa noite, ó Pai. Muitas pessoas, muitos irmãos, ó Pai, não falaram, ó Pai, não verbalizaram, ó Pai, o teu pedido de oração, Pai. Mas Tu sabe, ó Pai, Tu conhece, Pai, a necessidade, a dificuldade de cada um, Senhor. Tu sabe a tempestade, o vendaval, Senhor, que cada um está passando nesse momento, Senhor. Que Tu, Senhor, venha suprir, ó Pai, toda a nossa dificuldade e necessidade da nossa vida diária, Senhor. Por isso nessa noite, ó Pai, a gente crê, ó Pai, na Tua ação, Pai, a gente crê no Teu poder, a gente crê na Tua misericórdia, na Tua bondade para conosco, ó Pai. Por isso eu peço a Ti nessa noite, ó Pai, se deixar que a Tua vontade, ó Pai, soberano, ó Pai, seja, Pai, derramado, ó Pai, sobre a nossa vida, Senhor, nessa noite, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai, todos os irmãos, ó Pai, nessa noite, ó Pai, problema de saúde, ó Pai, saúde física, Pai, saúde mental, saúde financeira, ó Pai, que o Senhor venha, Pai, entrar com providência, ó Pai, dos altos céus, Senhor, segundo a Tua vontade e segundo o Teu querer, Senhor. É que eu te peço a Ti nessa noite, ó Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina, e reinará para todo sempre. Amém. Até a próxima live, se assim for da vontade soberana de Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um.